Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Hoje, mais uma vez, temos a pretensão de fazer um culto pela internet. Nós estamos diante de uma situação onde a Igreja de Jesus está se posicionando dessa forma. Nós entendemos que não devemos parar, não devemos apenas ouvir e obedecer às precauções que estão sendo dadas pelo nosso governo, mas devemos também nos posicionar em Cristo, segundo o que temos recebido também do governo do Altíssimo. A palavra de Deus deve ser pregada a tempo e a fora de tempo. Eu tenho insistido nas mensagens e tenho citado e colocado sempre em questão a crise mundial, sempre colocado em questão essa situação que nós todos estamos vivendo de quarentena. O diabo está sempre de alguma forma tentando nos lançar o medo. Ele está sempre tentando nos colocar em cadeias de medo. E nós muitas vezes cedemos, porque somos crentes que temos alma, possuímos alma. E a nossa alma muitas vezes nos engana. A nossa alma muitas vezes ela nos deixa nessa situação de paralisia. Quando nós sentimos muito medo, é normal, e eu acredito que você já tenha tido uma experiência de medo. Quando você está em uma situação de medo, o medo é capaz de paralisar você. Algumas pessoas tiveram experiências na rua, por exemplo, uma experiência corriqueira, um cachorro saiu no meio da rua e veio ao seu encontro, e se você ficar com medo, você paralisa, você não se move, você fica ali esperando o cachorro parar de latir e ir embora, porque o medo, ele faz isso, o medo atua dessa forma, o medo aprisiona você em cadeias, e é capaz de deixar você nessa situação, completamente paralisado. Hoje eu acordei pela manhã e o meu primeiro pensamento sempre tem sido há 20 anos, ou há mais de 20 anos, sempre tem sido o Senhor. Por misericórdia, por graça, o meu primeiro pensamento é sempre Ele. E hoje eu acordei com um hino que eu ouvi pela primeira vez há mais de 15 anos. Um hino que eu ouvi através de uma mensagem de um pastor que é conhecido nacionalmente. Esse pastor pregando essa palavra, ele cantou um hino e aquilo nunca mais saiu do meu coração. Em 20 anos que eu sou pastor, eu vou fazer 20 anos com meu pastorado esse ano, cumpriram-se 19 anos. Eu preguei algumas vezes, eu cantei algumas vezes esse hino, mas hoje pela manhã, foi dessa forma que o Senhor me acordou, me lembrando desse hino, e quando esse hino veio ao meu coração, imediatamente lembrei da mensagem que há mais de 15 anos eu ouvi e já tive a oportunidade de pregar. O diabo, ele está sempre atuando, sempre tentando lançar o medo nas pessoas, e nos crentes também. Eu e você, quando atentamos para o medo, eu e você, quando credibilizamos a mentira do diabo, nós, sem saber, de forma inconsciente, nós atraímos para as nossas vidas o inimigo das nossas almas. Nós atraímos para as nossas vidas aquele que de alguma forma trabalha de noite e de dia, em função disso, paralisar você. Em função disso, deixar você preso em cadeias. E quando nós olhamos para as mentiras do diabo, e uma das maneiras que nesses dias o diabo está mentindo, e a linguagem popular aí fora é o fake news. Muita mentira tem sido dita pela internet. Muitos exageros você vai ver e ouvir pela sua internet, pelo seu Facebook. O diabo, ele é terrível, ele é o pai da mentira, e ele vai usar de métodos, de ferramentas que estejam disponíveis, e hoje, uma das ferramentas do diabo tem sido a internet também. Ele está trabalhando em mentira, ele está trabalhando em exageros, e se você não discernir bem todas as coisas, você vai ficar pego, preso,
com medo, paralisado por aquilo que foi um exagero ou uma mentira. Em tempos difíceis, em tempos de crises, em tempos como esse, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos libertar da mentira do diabo. A palavra de Deus, ela vai trazer luz no nosso entendimento, e com esta luz, nós vamos ter a certeza de que Ele, todos os dias, sem dormir, todos os dias, sem tosquenejar, todos os dias, Ele está atento para a sua igreja. E se você ouvir a palavra que Ele está dizendo, 366 vezes na Bíblia está escrito: não temas, pastor. Por quê? Exatamente 366 vezes o Senhor nos diz: não temas. Eu quero acreditar que exista um não temas para cada dia do ano, inclusive o bissexto. Hoje, lá do trono, está saindo da boca de Deus para as nossas vidas: não temas mal algum, não tema de dia, não tema de noite, não tema o diabo, não tema a doença, não tema a enfermidade, não tema a crise financeira, não tema a situação mundial, não tema nada, não tema ninguém, porque quando você tiver a certeza de que Deus, o próprio Deus, está operando na tua vida, você não tem motivos para temer. O medo, ele atrai o diabo. A fé, ela vai sempre atrair Deus para a sua vida. A certeza de que Deus falou vai trazer para a sua vida paz, paz que excede todo entendimento. Da mesma forma que o medo é para o diabo, a fé, ela é para o nosso Deus. Ele vai estar lançando medo, e o Espírito Santo vai estar lançando fé. Ele vai estar lançando a mentira pela internet, mas nós, a igreja de Jesus, vamos estar lançando a verdade. E em verdade eu vos digo: o Senhor, o nosso Deus, não falha, não tarda. O Senhor, o nosso Deus, não mente. O Senhor, o nosso Deus, hoje, Ele é socorro presente no dia da angústia. Você não está sozinho, e você não ficará sozinho, porque Ele vive e reina para sempre. Essa é a certeza que nós temos. Estamos em Cristo Jesus. O diabo é o pai da mentira e nunca vai parar de mentir. Mas eu não vou ficar perdendo meu tempo olhando e esperando do diabo notícias. Eu vou olhar para o céu, de onde me vem o socorro, e vou buscar as minhas notícias, que são eternas, verdadeiras, do trono da glória, do trono da graça. E hoje eu não vim dizer para você o que está escrito na internet. Eu não vim dizer para você o que está sendo dito pelos governantes, presidentes, governadores, prefeitos. Eu vim dizer para você o que está sendo dito no céu, pelo próprio Deus. A palavra que é digna de aceitação. O Senhor me acordou com um cântico hoje. O Senhor me fez voltar a mais de 15 anos atrás, numa mensagem que eu ouvi de um pregador. Eu disse também para a igreja, e eu disse que nós estaríamos aos domingos aqui na igreja, e nós estaríamos orando pelas pessoas que fizeram suas ofertas, que devolveram os seus dízimos pela internet. E antes de eu ler a palavra de Deus para você, eu quero fazer a minha oferta e quero orar também por quem ofertou. Se você aí na sua casa está cultuando Deus, se você e a sua família está cultuando Deus, separe o seu dízimo se você quiser. Separe a sua oferta se você crer. Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos em culto. E nós aprendemos que não devemos chegar diante dos reis dessa terra de mãos vazias, e principalmente dos reis dos reis, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Nós colocamos sim diante do Senhor, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu oro, Senhor Deus, pela oferta de toda a igreja.
Eu oro, Senhor Deus, pelos dízimos e das ofertas daqueles que estão crendo agora, no momento mais difícil das suas vidas. Em vez deles crerem na mentira do diabo, não oferte, vai lhe fazer falta. Não dizime, vai lhe fazer falta. Eu venho aqui e prego a tua palavra que disse: trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro, fazei prova de mim, disse o Senhor, eu abrirei as janelas dos céus, eu derramarei bênção sem medida sobre vós, e eu faço porque creio. E aqueles que creram, separaram dízimos e ofertas. Alguns vão fazer isso por internet, outros estarão na igreja aos domingos, das 10 às 18, trazendo suas ofertas à tua casa. Eu as consagro em teu nome, Jesus, para que haja multiplicação, para que haja abastança, para que a tua palavra se cumpra na vida dos que creram, em teu nome, Senhor. Nós não devemos perder a nossa prática de culto. Nós sabemos que estamos em culto, e o nosso culto, e em todos os nossos cultos, nós fazemos menção de dízimos e ofertas ao Senhor. Está consagrado, está ofertado, está dizimado. O diabo, até em momentos como esse, vai querer lançar sobre a sua cabeça mentira. Creia na Bíblia, creia em Jesus Cristo, creia no que está escrito. Hoje eu vou ler para você a palavra de Deus que está em Atos capítulo 16. Eu vou ler a partir do versículo 16 do Atos 16. Se você não tiver uma Bíblia, não se importe com isso, eu terei prazer em ler a Bíblia, discorrer o texto e explicar o texto segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Aconteceu que, indo Paulo e Silas à oração de todos os dias, saiu-lhe ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, uma pitonisa, a qual, adivinhando, ela dava muito lucro para os seus senhores. Esta menina, esta mulher, ela seguia Paulo e também seguia nós, e ela clamava dizendo pelas ruas: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isto a pitonisa, a adivinhadora, ela fez por muitos dias, mas Paulo ficou perturbado com aquilo, Paulo ficou incomodado com aquilo. Num determinado dia, Paulo voltou-se para a adivinhadora, para a pitonisa. Paulo olhou para aquele espírito e disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando, saia dela agora. E a Bíblia diz no versículo 18: na mesma hora, o espírito de adivinhação saiu daquela mulher. Vendo os senhores daquela escrava que a esperança do seu lucro estava perdida, eles prenderam Paulo, eles prenderam Silas, levaram os dois à praça central, à presença de todos os magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e perturbam a nossa cidade. Eles nos expõem costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que nós somos romanos, eles são judeus. A multidão se levantou unida contra Paulo e contra Silas. Os magistrados rasgaram as vestes de Paulo, rasgaram as vestes de Silas, mandaram açoitá-los com varas, com muitos açoites de vara. Havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram Paulo e Silas na prisão e mandaram uma ordem específica ao carcereiro que os guardasse com muita segurança. O qual o carcereiro, tendo recebido aquela ordem, os lançou no cárcere interior
E eu quero fazer aqui uma ênfase no cárcere interior. E lhe segurou os pés no tronco, lhe prendeu os pés no tronco, amarraram os pés deles no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles começaram a orar. Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus, e outros presos começaram a escutar as canções que ouviam Paulo e Silas cantando lá do cárcere inferior. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces daquele cárcere, daquela cadeia, se moveram. Logo se abriram todas as portas das cadeias e foram soltas todas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas todas as portas da prisão, tirou a espada da cintura e quis tirar a própria vida, quis matar-se, pensando que os presos tinham todos fugido. Mas Paulo clamou com grande voz lá do cárcere interior, dizendo: não te faças mal, porque estamos todos aqui. E pedindo luz, preste atenção nessa ênfase, versículo 29, o carcereiro pedindo luz, saltou dentro, preste atenção, saltou dentro, como quem está entrando num buraco. E todo trêmulo, o carcereiro prostrou-se diante de Paulo, diante de Silas, e os tirou para fora do buraco e disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo e Silas disseram: carcereiro, creia no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Até aqui eu quero ler com você o texto de Atos 16, do versículo 16 até o 31, que eu acabei de ler para você. Eu quero que de alguma forma você perceba o que estava acontecendo ali na cidade de Filipos, uma cidade pequena, 3.000 habitantes, um povoado pequeno, 3.000 é um bairro da cidade, mas naquele momento se resumia numa cidade inteira chamada Filipos. Paulo e Silas estavam ali para evangelizar a cidade, e Paulo e Silas, todos os dias, eles iam à beira de um riacho, à beira de um rio, fazerem as suas orações. Eles estavam ali sempre em comunhão com Deus, eles estavam ali sempre buscando a face de Deus. E todas as vezes que o Paulo e Silas atravessavam a praça da cidade de Filipos, eles percebiam que uma adivinhadora estava sempre ali fazendo adivinhações, porque ela é escrava e os seus senhores ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Era Paulo e Silas passarem, ela gritava lá de onde ela estava adivinhando: estes homens, eles anunciam o caminho de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Paulo e Silas ouviam, mas não diziam nada, seguiam o seu caminho, iam para o riacho fazer a sua oração, a sua devocional, buscar a Deus. Mas aquilo se repetiu por muitos dias. Eles passavam e a pitonisa, a adivinhadora, a escrava, estava lá adivinhando e gritava no meio da praça: estes homens anunciam o caminho de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Num determinado dia, Paulo se irritou com aquilo. A Bíblia diz que Paulo parou no meio do caminho e repreendeu o espírito da adivinhação que estava na pitonisa, dizendo: saia dela. A Bíblia diz, e eu li com você, que imediatamente o espírito da adivinhação saiu da moça.
saiu da escrava. Eu quero conjecturar aqui para você entender. Imagine você que uma adivinhadora estava na praça da cidade, e aquela adivinhadora, ela estava ali adivinhando por dinheiro. Ela era escrava, os donos dela, os senhores dela estavam ali à sua volta, fazia fila. Ela estava, para nós conjecturarmos, imagine você que ela estava vendada. Ela estava vendada, a fila era grande, e o primeiro perguntava para a pitonisa: você adivinha mesmo, pitonisa? E perguntava para os senhores: ela adivinha mesmo? Essa escrava adivinha mesmo? E os senhores diziam: pergunte o que você quiser, a primeira pergunta é de graça. E ela vendada ouvia a primeira pergunta, e aquele que estava por primeiro perguntava: pitonisa, diga o meu nome, se você adivinha mesmo. E ela dizia o nome da pessoa, e a pessoa ficava impressionada. Então ela arrancava moedas, dava aos senhores, e fazia ali a sua consulta, consultava os espíritos da adivinhação. Enquanto ela estava consultando os espíritos da adivinhação, Paulo e Silas estavam passando, e ela gritava: olha aí, esses homens anunciam o caminho do Senhor, são servos do Deus Altíssimo. Até o dia que o Paulo repreendeu. De lá o Paulo gritou: eu te repreendo, sai dela, espírito da adivinhação. Na mesma hora o espírito saiu, mas ninguém sentiu nada, ninguém viu nada. A fila continuava. O próximo da fila perguntou: você adivinha mesmo? Os senhores que estavam do lado falaram: faça qualquer pergunta, ela você vai ver se ela não adivinha. E a primeira pessoa ali naquela hora perguntou: diga meu nome, se você adivinha realmente. Ela falou: pergunta meu nome, eu vou saber como é que é teu nome, não te conheço. Imediatamente os senhores, os proprietários da escrava adivinhadora, perceberam que o seu lucro agora não existia mais, porque o espírito da adivinhação que estava na pitonisa havia saído. Aquela mulher não servia para mais nada, não adivinhava nada, o demônio da adivinhação havia caído. Quando eles perceberam que a sua escrava não lhes daria mais lucro, eles chamaram os magistrados da cidade, prenderam Paulo, prenderam Silas e disseram na praça pública: esses homens são judeus e eles ensinam aqui coisas que não são lícitas para nós os romanos, prendam-os. Os magistrados imediatamente rasgaram as roupas do Paulo, rasgaram as roupas do Silas, e a ordem foi açoite com varas. Eles foram açoitados por muitas vezes, eles foram açoitados em praça pública, e depois do açoite, os magistrados deram a ordem: prenda-os, prenda-os em cárcere. Imediatamente foram levados para o cárcere da cidade, e deram uma ordem para o carcereiro: cuida bem, vigia bem, prende bem, porque esses dois são perigosos. O carcereiro imediatamente acatou a ordem, e a Bíblia disse que ele os levou para o cárcere interior. Abriu porta de prisão, abriu porta de prisão, abriu porta de prisão. No final havia um buraco, e lá naquele buraco havia troncos. Jogaram Paulo, jogaram Silas lá dentro, amarraram os seus pés numa forma desconfortável, pernas abertas, para que não houvesse descanso, para que não houvesse nenhum tempo de paz. Amarraram nos troncos, chão batido, buraco, não tem banheiro, não tem luz, não tem ninguém. A Bíblia não narra,
A única coisa que a Bíblia narra é que à meia-noite, pastor, à meia-noite o diabo está sempre querendo pôr medo nas pessoas. À meia-noite nós sabemos que o diabo quer usar esta hora para amedrontar. Ele acha que a meia-noite é dele. Ele acha que com a meia-noite ele pode enganar as almas. Ele acha que à meia-noite ele pode dobrar o medo. E à meia-noite a Bíblia disse que o apóstolo Paulo começa uma conversa com Silas, lá no buraco, amarrado nas pernas num tronco. Ele começa uma conversa, e eu vou conjecturar, eu penso que o Paulo diz para Silas: ô Silas, como é que está suas costas, rapaz? O Silas responde para o Paulo: ô Paulo, aquele romano era forte demais. Ele bateu o quanto ele quis, ele acabou comigo, Paulo, eu estou quebrado, eu estou completamente destruído, as minhas costas estão em carne viva, e como se não bastasse, eu não aguento mais essa posição aqui, eu queria relaxar, eu queria descansar, eu queria deitar, mas não posso, estou amarrado, estou preso. O Paulo faz uma pergunta, aqui na minha conjectura: ô Silas, como é que está a sua voz? O Silas falou: olha, a perna está doendo, as costas estão doendo, o braço está doendo, mas a voz a voz está boa, ô Paulo, a voz está boa, Silas, está. Eles poderiam dizer ali: de que me adianta pregar o evangelho, de que me adianta devolver dízimo, de que me adianta ser fiel a Deus, para me encontrar num buraco, amarrado pelas pernas, açoitado até ficar em carne viva? Não, nós não vemos Paulo e nem Silas murmurando, nós não vemos Paulo e nem Silas reclamando de absolutamente nada. A única coisa que a Bíblia narra é que o Paulo chama o Silas para oração e para louvores, e como eu disse, Deus me acordou hoje de manhã com uma canção. A Bíblia não fala que canção que eles estavam cantando ali naquele buraco, mas há 15 anos atrás eu vi um pregador dizer: eu acho que era essa canção que o Paulo cantava com Silas, mais ou menos assim: confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão, constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta as madrugadas e clama pelo óleo da unção de Deus, que em breve tu verás descer vitória que vem lá do céu, vitória do Senhor teu Deus. A Bíblia não disse que era esse hino, mas eu gosto de pensar que era. A Bíblia não narra, mas eu tenho certeza que do céu Deus estava assistindo tudo, Deus estava olhando tudo. O diabo lá do inferno também estava assistindo tudo, enquanto o diabo dizia: sai dessa aí, servo do Deus Altíssimo, sai desse buraco que eu te coloquei, sai dessa prisão, sai dessa cadeia aí que eu te coloquei. Agora eu quero ver você sair da sua casa com esse coronavírus. Lá do céu, quando Paulo e Silas, açoitados, pernas amarradas, num buraco escuro, começam a cantar, o coração de Deus se move poderosamente. Deus dá um brado lá na sua glória: Miguel! E Miguel vem ao encontro de Deus numa velocidade incrível, angelical, e diz: aqui, Senhor.
pedes? E Deus fala para Miguel: pega meu carro de fogo, Miguel. Agora, o Miguel vai pegar o carro de fogo do general, e ele já vem com a espada na mão, e pergunta para Deus: Deus, aqui está o carro de fogo, onde é a batalha? Onde enviarei os anjos comigo? E Deus fala: guarda a sua espada, Miguel, pega para mim a chave de ouro que abre portas. Eu estou precisando só da chave. O Miguel guarda a espada entristecido, porque Miguel gosta de batalha. Vai lá, atende a voz do Senhor, traz a chave, dá a chave na mão de Deus. Deus sobe no seu cavalo, sobe no seu carro de fogo e vem descendo para a cidade de Filipos. Vem ao encontro do seu servo, que louva, que adora, que bendiz, em tempos de aflições, em tempos difíceis como esse, em tempo de cadeia, em tempo de prisão, em tempo de vergonha, em tempo de crise, em tempo de falta. Ele não murmura, ele não reclama, ele não questiona, ele adora. A palavra de Deus diz que de repente houve um terremoto, e eu não acredito que aquilo tenha sido um abalo sísmico. Eu não acredito que o terremoto na cadeia onde Paulo estava era obra de cataclismas. Aquilo era a presença de Deus. Aquilo era o Deus da Bíblia chegando com a chave que abre portas, e foi abrindo porta de cadeia, e foi abrindo porta de cadeia, e foi abrindo porta de cadeia. E quando chegou ao Paulo, quebrou os seus grilhões. A Bíblia diz que o terremoto atingiu os alicerces daquela cadeia, as estruturas mais profundas daquela cadeia. Quando o carcereiro percebeu todas as portas abertas, ele puxou a espada para tirar a própria vida. O Paulo, que ouviu o carcereiro lá do buraco, lá do fundo, o Paulo gritou: não tire a sua própria vida, todos aqui estamos. A Bíblia diz que o carcereiro pegou a luz e entrou lá no buraco daquela cadeia onde estava Paulo, onde estava Silas. E ele fez uma pergunta: o que eu faço para ser salvo? Porque eu percebo que alguma coisa está acontecendo aqui. Eu percebo que tem um sobrenatural aqui. Eu vi o terremoto, eu senti. As portas estão todas abertas e os presos estão todos aqui. Eu estou como quem não entende nada. O Paulo diz para o carcereiro: eu sei como você deve fazer para ser salvo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, Senhor, e será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz que o carcereiro tira eles para fora, limpa as feridas deles, apresenta a família para eles. O evangelho é pregado para o carcereiro e para a família do carcereiro. Todos entregam a vida para Jesus e são salvos. Não existe para Deus, não existe para Deus uma situação tão difícil, uma cadeia tão intransponível, que Deus não possa te alcançar, que Deus não possa te salvar, que Deus não possa te suprir. E se você acredita no que está sendo pregado, a exemplo deste apóstolo chamado Paulo e deste Silas, em vez de ficar na tua casa reclamando: ah, eu sou crente fiel, eu sou dizimista fiel, eu dou bom testemunho. Em vez de você ficar reclamando aí na tua casa, reclamando porque não pode sair de casa, reclamando porque não pode ir no mercado, reclamando porque não pode trabalhar, faça como Paulo, faça como Silas. Busque dentro de você uma adoração, um louvor em meio à crise, porque o diabo que te prendeu,
ele está esperando sair da sua boca murmuração. O diabo que te colocou nessa situação, o diabo, pai da mentira, que é mentiroso, e você está vivendo uma grande mentira. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de chorar, comece a cantar hino, porque o diabo que está olhando para a tua vida hoje, que está esperando você maldizer, ele vai ouvir um viva de júbilo, ele vai ouvir um glória, mas um glória daquele, meu irmão, que faz estremecer porta de cadeia. Ele vai ouvir, meu irmão, línguas estranhas. Ele vai ver você chorar, não de dor e desespero, mas ele vai ver você chorar na presença de Deus. Deus não vai ficar esperando, Deus não vai cruzar os braços ao menor sinal da sua fé, meu irmão, ou da minha. Ele vem com carros e cavalos de fogo, ele vem com sua glória, ele vem com a sua provisão, ele vem com a sua cura, ele vem com a sua libertação. Ele vai libertar a sua mente do medo, ele vai libertar você dessa cadeia do medo, ele vai livrar você de pensar que vai perder tudo. Você não vai perder absolutamente nada, porque está escrito que esse Deus, ele é fiel, ele não tarda, ele não falha, ele há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele nos dará ainda mais do que o suficiente. Como ele fará isso? Ele fará, e simplesmente ele fará. Eu não me preocupo como, eu só devo crer que ele fará. Creia, ele vai cuidar da tua empresa, ele vai cuidar dos teus funcionários, ele vai cuidar dos teus fornecedores, ele vai cuidar da tua agenda, ele vai cuidar, meu irmão, dos mínimos detalhes. A porta que o Senhor abriu, ela não pode fechar. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Crise não fecha, corona não fecha, o diabo não fecha, ninguém pode fechar. Se Deus confiou alguma coisa nessa tua mão, nessa tua vida, você pode ter certeza que Ele é Deus para sustentá-la em dias bons e em dias ruins. 366 vezes, não temas, não temas, não tenha medo de nada. Não tenha medo de ninguém, não tenha medo de anúncios, não tenha medo de fake news dessa internet, não tenha medo de pessoas, de governantes que exploram momentos como esse para mover a massa politicamente. Não tenha medo deles, não ouça, senão a voz que vem do alto, senão a voz que vem de Deus. Vai lá para o seu quarto cantar louvores e buscar na palavra. Você vai ver que este Deus, de um alto monte, você, meu irmão, vai ver uma pata como que de leão, uma pata, meu irmão, que não dá para descrever. E se você tiver ouvidos espirituais, você vai ouvir o rugido do leão da tribo de Judá, que vai estremecer cadeias, grilhões, correntes. Nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus. E eis que vem, e vem sem demora. Não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha nessa panela. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada te faltará. A única coisa que esses tempos, a única coisa que essa crise, a única coisa, meu irmão, que essa quarentena vai poder fazer na minha vida, é fazer sair brados e vivas de júbilo ao Deus da minha vida, ao Deus que sempre cuidou de mim e sempre cuidará de mim. Eu olho para trás e vejo, muita coisa já passou. E se você olhar para a sua vida, você vai perceber, muita coisa já passou e Deus te guardou, Deus te livrou.
tudo o que aconteceu te trouxe você até aqui, e isso vai passar, e Deus vai te livrar, e você vai poder testemunhar mais um dos seus milagres. Você vai poder dizer o que Ele fez nas suas finanças, o que Ele fez no seu casamento, o que Ele fez na sua família, o que Ele fez no seu ministério, o que Ele fez no seu coração. Você está sendo transformado, a sua maneira de pensar está sendo transformada, você está sendo forjado para coisas maiores, obras maiores. O exército do Deus Altíssimo, ao soar do chofar de Deus, vai se posicionar de pé no Brasil e fora do Brasil, marchando, dominando, conquistando e dizendo: as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha vida. Eis que maior é o que está comigo do que o que está no mundo, e a obra que esse Deus começou, Ele é fiel para terminá-la. Mogi Guaçu, eu profetizo sobre a sua vida: praga nenhuma se achegará à tua tenda para te destruir. Toda língua mentirosa que se levantar contra a tua vida será condenada. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Eis que vos dou, disse Jesus, autoridade contra principado, potestade, obras da maldade, dano nenhum te será feito. Eis que te chamei como mais, muito mais que vencedor em todas essas coisas. Verdadeiramente a igreja de Jesus se levanta, e a crise ela cai, e os inimigos eles caem, e a mentira ela cai. Cadeias, grilhões, correntes caindo, como que posso ouvir o som de correntes caindo, e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, o pé da igreja, o meu e o seu. A única coisa que nós faremos é a mesma que Paulo e Silas fizeram: adore, exalte, bendiga, glorifique. A paz que excede todo entendimento, ela está na sua vida, ela está na minha vida. A minha paz, ela não vem de circunstâncias. Se o saldo bancário está positivo, então estou em paz. Não. Se meu casamento está ok, então estou em paz. Não. Se a minha empresa está vendendo, está progredindo, estou em paz. Não. Se a minha saúde está bem, estou em paz. Não, a minha paz não vem de situação nenhuma. A minha paz vem dessa direção: eu olho para o alto, de onde me vem o socorro, e vem descendo. A Bíblia disse que vem descendo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito está descendo e vem do Pai das luzes, a qual não há sombra e nem variação. Se tem uma coisa que eu estou recebendo de Deus nestes tempos, é paz. Se tem algo que está descendo sobre a sua vida, igreja, é paz que excede entendimento. Não explica, não é circunstancial, é sobrenatural. Essa paz, ela só é vivida com presença. Quando você canta, quando você adora, você atrai a presença, e a presença de Deus causa esse efeito em nós, nos enche de paz, nos enche de uma certeza absoluta. Dentro de mim uma convicção que não se explica, inquebrável. Nada e nem ninguém quebra o meu espírito quando eu estou na presença, cheio de paz. Eu fico com 3 metros de altura e sou capaz de bradar, sou capaz de profetizar, sou capaz de me mover com autoridade, vestido de glória, para dizer a você: crê somente. 366 vezes é o suficiente. Não temas. Não temas, Mogi Guaçu. Não temas, igreja de Jesus. Não temas, Brasil. Não temas, nações.
Ele vive e reina, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus, que não falha, que não tarda, que te ama, que cuida. Eu queria dizer para você, para encerrar, a Bíblia fala que os alicerces da cadeia foram atingidos. Pastor, por que a Bíblia fez essa especificação, que os alicerces da cadeia foram atingidos? Eu explico para você. Toda edificação, toda construção, toda obra, só é possível ser construída, edificada, se tiver alicerce, fortalecido, bem feito. Quando o alicerce é comprometido, quando o alicerce é destruído, não é mais possível garantir a obra, garantir a construção. Aquela cadeia com os alicerces comprometidos, está dito nas entrelinhas, essa cadeia não serve mais para nada. Essa cadeia não poderá aprisionar mais ninguém, porque ela foi destruída até os seus alicerces. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que a palavra profética é também para os alicerces destas cadeias que prenderam você na sua casa em quarentena. Nunca mais nós viveremos em quarentena outra vez, porque o Deus da Bíblia é suficiente para destruir os alicerces de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te amedronta, de tudo aquilo que de alguma forma, meu irmão, botou jugo na tua vida. Você e eu, completamente livres hoje, sempre, no espírito, na alma e no corpo, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Nada, cadeia nenhuma vai poder deter você muito tempo. Situação nenhuma contrária vai poder deter você muito tempo. Maior é o que está em você, Jesus Cristo, Senhor. Se houver alguém na sua família, hoje aí na sua casa, vocês que estão fazendo um culto em casa, se houver alguém aí que não conhece a Jesus, se você for membro da comunidade Filadélfia, eu tenho certeza, porque eu sou seu pastor, você sabe fazer uma oração de confissão de fé, você sabe conduzir essa pessoa a Jesus Cristo. Então seja homem de Deus, seja mulher de Deus, e faça a pergunta agora: se alguém aí quer entregar a vida para Jesus e ser salvo de tudo isso, como o carcereiro foi e a sua família foi. E se alguém quiser, faça com ousadia, com intrepidez, com coragem, com presença. Faz como a Bíblia tem te ensinado, faz a exemplo do Cristo, faz a exemplo dos profetas, faz a exemplo do seu pastor, para que eles possam viver essa qualidade de vida abundante, para que eles possam viver de tudo isso que Cristo nos dá. Não há nada e nem ninguém que possa impedir Deus de agir hoje. E eu estou em paz, e sei que você também está, porque fiel é Deus. Yevareha Adonai veismereha, Yair Adonai panavileha veiruneha, Issa Adonai panavileha veia assembleha, Shalom de Yeshua Hamashia, o Cristo Messias de Deus. E que você desfrute hoje e sempre da paz que excede todo entendimento do homem, sabendo que cadeia nenhuma vai poder deter você muito tempo, que os alicerces foram comprometidos, e você vai poder dizer a plenos pulmões, em praça pública, o bom testemunho da sua fé. Tenha uma semana abençoada, abençoada e abençoada.